Bem, então o meu trabalho vai ser o Sunplay como espaço de ampliação da consciência através das figuras míticas que aparecem nos cenários. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o método Sunplay, sobre o inconsciente coletivo e os arquétipos. Então eu vou dar um pouquinho uma base, porque não sei se todos que estão aqui têm contato com o Sunplay. Vou falar um pouquinho sobre como trabalhar com símbolos que surgem nos cenários, as imagens míticas nos cenários de Sunplay e a teoria arquetípica do desenvolvimento, então do desenvolvimento do ego e os mitos baseados tanto em Neumann como em Dora Kauf, porque a Dora Kauf se baseou no Erich Neumann para poder ver o processo de individuação como ocorre nos cenários. E vou falar também sobre outros paralelos dos mitos e cenários de Sunplay. Então, isso é um sumário aí do nosso, de por onde a gente vai. Então, as imagens que mostrarei nessa apresentação, algumas são de pacientes que me deram autorização para mostrá-las e outras são montadas para fins didáticos, baseadas em cenários originais. Então, vamos começar falando o que é o Sunplay. Então, o Sunplay, ele é um método terapêutico desenvolvido pela Dora Kauf em Zollikow, na Suíça, baseado nos conceitos psicológicos de Jung. O Sunplay é uma forma criativa de terapia que utiliza a imaginação, e ela é caracterizada pelo uso de areia, água e miniaturas na criação de imagens dentro de um espaço livre e protegido, do relacionamento terapêutico e da caixa de areia. A gente fala do cenário livre e protegido porque é um espaço onde a pessoa pode montar qualquer coisa que ela queira dentro do cenário, ela pode escolher entre várias miniaturas, eu vou mostrar depois para vocês algumas imagens, e ela monta dentro daquele espaço protegido, quer dizer, não vai ter nenhum julgamento de certo, errado, bonito, feio, e ela vai montando as cenas que ela quiser. Depois a gente trabalha em cima das imagens que vão aparecendo nos cenários. Então, os cenários, eles são criados nas sessões de Sunplay, e após a criação deles, eles são fotografados, e assim a gente vai tendo um processo em imagens. E os cenários, ao serem criados, eles vão revelando um contínuo diálogo entre aspectos conscientes e inconscientes da psique do cliente, o que ativa o processo de transformação e de desenvolvimento da personalidade. Então, esse diálogo entre consciente e inconsciente é o que vai possibilitar com que se constele a função transcendente, com que algo realmente transforme ali um símbolo unificador de opostos, se transforme e possa aparecer no cenário. Então, esse método terapêutico, ele pode ser aplicado com sucesso no trabalho individual com adultos e com crianças. A Dora Kauf, ela usou o termo Sunplay ao perceber que há uma série, né, de cenários construídos na caixa de areia mostravam um processo de individuação, guiado pelo inconsciente e descrito pelo Jung. Então foi a partir daí que ela deu o nome, né, de método Sunplay. Então, ele é um método, não uma técnica, né? Ele pode ser usado também como uma técnica auxiliar, mas ele é mais do que isso, ele é um método, porque ele por si só já ocorre ali um processo de tomada de consciência, de possibilidade de constelação de função transcendente e da individuação. Foi isso que ela observou. Então, a individuação, ela consiste num processo que vai se desenvolvendo ao longo da vida, conduzindo cada pessoa à sua individualização, né, a se reconhecer mesmo como é mesmo em essência, de tal forma que ela consiga se conhecer, assim, se reconhecer como um ser único, diferenciado, porém tal objetivo só se concretiza na medida em que o eu permitir que as experiências se tornem conscientes. Então a gente precisa de um eu estruturado para que essas experiências vão se tornando conscientes. Claro que o Sunplay também pode ser utilizado por pacientes que não tenham um eu estruturado, mas ao longo do processo, primeiro vai se estruturar um eu. A gente vai vendo um centramento das imagens, primeiro começa um universo mais caótico, mas depois nós vamos vendo
um centramento das imagens. Então, segundo Jung, todo indivíduo possui uma tendência para individuação ou autodesenvolvimento. E a individuação significa tornar-se um ser único, homogêneo, significa também que nos tornamos o nosso próprio si mesmo, a nossa essência. Então, quanto mais a gente se torna consciente de nós mesmos através do autoconhecimento, tanto mais vai se reduzindo a camada do inconsciente pessoal que recobre o inconsciente coletivo, o que permite, assim, o surgimento de uma consciência livre do mundo mesquinho, suscetível e pessoal do eu, aberta para a livre participação do mundo mais amplo. Então, agora, eu vou falar um pouquinho para vocês do inconsciente coletivo e dos arquétipos. Só mostrar aqui um pouquinho as imagens. Ui, não está indo, peraí. Eu não estou conseguindo mudar o slide, só um instantinho, gente. Aqui. Então, só para vocês verem como é uma sala de sampleio. Então, as caixas de areia, normalmente duas, para que sempre tenha uma caixa disponível, uma é sempre com areia seca, a outra que pode ser molhada, e várias miniaturas, né, um micro-universo em miniaturas para que a pessoa possa escolher o que ela quer para montar o cenário. Ele não vai. Não tá indo. Ah, agora sim. Aqui só para vocês verem a caixa, né, aí a areia molhada, né, o movimento da areia. Quando esse movimento todo na areia é feito, é um movimento psíquico que vai acontecendo. Aqui a areia seca, mais fluida. A outra é mais possível de dar forma, né. E agora eu vou falar um pouquinho, isso é um breve resumo, só para a gente poder entrar, tá bom? A gente ter um pouco dessa noção aí, né, para quem ainda não conhece o Samplay. Então, o inconsciente coletivo e os arquétipos. Então, as miniaturas utilizadas no Samplay, elas personificam as imagens internas e externas, e muitas que são escolhidas são inconscientes e arquetípicas. Então, o inconsciente para o Jung, ele possui uma amplitude maior do que a consciência, e essa não tem controle sobre ele. Então, o inconsciente, ele consiste em um universo oculto e desconhecido para cada pessoa. E apesar disso, ele afeta a nossa vida, os nossos comportamentos, as nossas emoções. Ele é inesgotável, criativo e fonte de conteúdos que afloram na nossa consciência. Então, o inconsciente, ele se divide em pessoal, contendo matérias reprimidas pelo eu, ou esquecidos, e um inconsciente coletivo. Então, o inconsciente coletivo, ele é o depósito das imagens primordiais, que hoje a gente vai estar falando mais aqui, né, que nos remetem ao mais primitivo desenvolvimento da psique. Então, essas imagens, elas são herdadas dos nossos ancestrais, então, nossos antecessores humanos, pré-humanos e animais. Então, são predisposições e potencialidades no experimentar e no responder no mundo, os comportamentos, reações e memórias inconscientes que carregamos do passado, como um elo que nos liga aos nossos mais remotos antepassados. Então, os conteúdos do inconsciente coletivo, eles ativam padrões pré-formados de comportamento pessoal, determinantes de certos traços de personalidade inatos. Então, como um exemplo ilustrativo desse fato, a gente tem uma imagem primordial, então, por exemplo, de mãe, que um bebê reconhecerá ao ter a percepção de sua mãe verdadeira a ela reagindo, né? Quer dizer, tendo essa conexão. Então, como eu falei, essa coisa do primitivo, às vezes no início de processo de Samplay vão aparecer animais mais primitivos, então, animais como dinossauros, e depois a gente vai tendo uma evolução. Então, claro que depende de em que etapa do desenvolvimento que cada pessoa está, mas animais mais répteis, até mamíferos, depois mamíferos mais domesticáveis, até chegar no ser humano e na adaptação ao coletivo. Então, esse processo, que é o mesmo que o Jung observou nos sonhos, né? Então, é a mesma coisa acontece também, é como um sonhar acordado, o Samplay, uma imaginação ativa. Tá? Então, o inconsciente, ele expressa-se por meio de símbolos, dos quais o nosso mundo interior, ele está repleto, e que se manifestam sob a forma de imagens.
tendo a função de integrar conteúdos conscientes, vividos, com conteúdos inconscientes. Então, o símbolo, ele é uma manifestação do arquétipo. Ele é claro que bem mais reduzido, né, para que é onde a pessoa engancha, né, quer dizer, por onde ela está olhando aquele arquétipo, porque o arquétipo é algo muito grande, então, para que a pessoa possa identificar, precisa vir na forma de um símbolo, né, definidos como formas sem conteúdos, né, o arquétipo, que representam apenas uma possibilidade de percepção e de ação. Então, eles são universais e todos herdamos as mesmas imagens arquetípicas básicas que serão preenchidas pela nossa experiência consciente. Então, o arquétipo, ele é o núcleo do complexo, ele atrai para si experiências significativas a fim de formar o complexo, tornando-se suficientemente forte para constituir o centro de um complexo bem desenvolvido, e assim poder se expressar na consciência através do comportamento. Então, existe um número inimaginável de arquétipos, né? Então, a gente pode falar em pai, mãe, herói, criança, Deus, demônio, nascimento, morte, renascimento, sábio, embusteiro, sol, lua, né? Então, são muitos os arquétipos. E o espaço no Sandplay, como eu disse, ele é livre e protegido, livre porque o paciente monta o cenário que ele quiser, sem nenhuma proposta ou sugestão, escolhendo as miniaturas que ele irá utilizar, né? Ou não, e dessa maneira que as imagens primordiais e mitológicas surgem, e inúmeras vezes percebemos que o paciente não conhece aquele símbolo, portanto não há nenhuma interferência cultural, o que demonstra através da experiência vivida no nosso próprio consultório, que Jung realmente estava certo sobre o inconsciente coletivo. Então, protegido pelas bordas da caixa e pela continência e o acolhimento de um terapeuta treinado. Então, o terapeuta e o paciente, eles vão formar um sistema emocional diático, né, então autorregulado. Isso é bem importante, né, essa relação entre o paciente e o terapeuta, para que o paciente se sinta à vontade. E os pacientes nos chegam com as peças desconectadas, né, então quando eles vêm nos procurar com sintomas, e o nosso, né, trabalho vai ser ajudá-los a unir essas peças. Então, com frequência, a gente vê a criação significativa da narrativa e essa sensação de dar significado às experiências contribui para que a pessoa conecte e interconecte as partes distintas e desiguais dela mesma. Então, o mundo, ele é feito de histórias e as metáforas e os símbolos fazem parte da nossa vida, né? Então, a partir do criar e do unir uma narrativa, o paciente vai entendendo a sua vida. Quando surgem símbolos míticos, por exemplo, né, em seus cenários, ao tomar consciência, o paciente sente que ele pertence a algo maior, né, à humanidade, e ao perceber a conexão com a sua vida individual, essa informação concretizada no cenário e em imagem, ela contribui muito para trazer informação, experiência e um prognóstico para o paciente. Então é muito interessante, não sei se vocês já tiveram essa experiência de ter um sonho com alguma imagem arquetípica ou de fazer um cenário que contenham imagens arquetípicas e o sentido daquilo está aparecendo naquele momento na sua vida. E às vezes o paciente nem conhece aquela imagem mitológica, por exemplo, e é muito interessante a gente observar como o inconsciente coletivo aparece, né? Então o Sandplay, ele revela-se como um meio criativo e que possibilita que o conteúdo da imaginação se torne real e visível, né, concreto ali na frente. Então, como diz a Clarice Lispector, uma vez visto é irrevogável, né? Então é muito forte essa sensação de você ver ali concretizado as imagens no cenário. Então a caixa de areia, ela funciona como um têmenos, né? Então um receptáculo onde o paciente pode expressar sentimentos, emoções reprimidas, vivências e experienciar também as fantasias, né? Então, como trabalhar com símbolos, né, que surgem nos cenários, né? Então, para a gente dar ainda um contorno um pouco maior. Então, o paciente, ele recebe sempre a aceitação incondicional, sem confrontos do terapeuta, sem intelectualização, sem interpretação.
né? A gente nunca reduz uma imagem a outra, a gente só amplifica, como no trabalho de sonhos. Então, o que ele percebe, como ele vê, então é muito importante a gente trabalhando o que a gente está vendo realmente no cenário, né? Não tem certo nem errado, nunca, para o paciente. Então, o analista, ele busca as associações do paciente com observações do que está ali realmente aparecendo, né? Então, com perguntas como, por exemplo, o que você quis expressar com essa figura? Você está no cenário? Aonde você se vê nesse cenário? Essa imagem tem alguma influência sobre você? O que você sente ao vê-la? E nesse momento, por exemplo, se aparecer uma imagem mítica, a gente vai perceber se ele conhece aquele mito, se ele pôs pensando naquele mito, ou se ele desconhece e realmente aquilo surgiu, e qual a conexão daquele mito com a história dele, né? Então, buscando colocar sempre as imagens em ação, tá? A imaginação é colocar as imagens em ação. Então, buscando assim a alma, a psique do paciente. Somente depois que o terapeuta fala do símbolo, né, como uma amplificação, sempre usando, né, essas imagens como nos sonhos mesmo. Então, agora, os símbolos e os... eu passei aqui um slide antes, mas tudo bem. Os símbolos e os conteúdos arquetípicos, né? Quando um símbolo traz à consciência conteúdos arquetípicos, gera profundas transformações na psique do indivíduo, proporcionando um mergulho interno rumo ao autoconhecimento. Então, todos nós herdamos as mesmas imagens arquetípicas básicas que serão preenchidas pela nossa experiência consciente. Então, algumas expressões de imagens arquetípicas, né, para vocês terem uma ideia. Então, imagens de ligação, a gente pode pensar na árvore que liga a terra ao céu, a escada, a ponte, né, que faz uma travessia. Então, isso tudo, outras imagens são, por exemplo, de angústia, a gente pode pensar em monstros, bruxas, quedas, caos, imagens atmosféricas, né, que trazem, por exemplo, uma percepção do divino, então imagens cósmicas, celestes, a lua, o sol, as estrelas, arco-íris, imagens de heróis, né, também, às vezes, atributos, né, objetos que heróis usam, então, espada, flecha, imagens de guia, então, de mago, fada, sábio, outros de caráter místico, então, de refúgio, de templo, e de ideias, então, também de concavidade, gruta. Então, essas são algumas ideias, né, para vocês só terem uma imaginação aí de como são essas imagens arquetípicas, né. Então, as imagens míticas, agora vamos falar um pouquinho, né, das imagens míticas nos cenários de Saint-Plain. Então, se houver um mito relacionado com a imagem ou cenário, se fizer sentido para a história do paciente, o analista poderá contá-lo, né? Então, a gente pode contar para a pessoa a narrativa e trazendo o aspecto luminoso para o símbolo. Então, olharemos para o mito sempre buscando o processo da alma. Não adianta contar para o paciente um mito como conhecimento nosso, mas que não faz conexão, por exemplo, com a história de vida do paciente. Então, o mito, ele é uma verdade arquetípica, ele é uma narrativa verdadeira, né, esse é o significado de mito, é uma expressão do inconsciente. Então, ele funciona como uma trilha para o analista e para o processo. Então, a gente vai tentando penetrar nesse mistério para compreendermos, né, o que está presente nessa imagem mítica. Então, mitós do grego significa discurso, mensagem, palavra, assunto, relato imaginário. Portanto, ao aparecerem as figuras míticas no Saint-Plain, temos que nos perguntar, o que essa imagem está trazendo? Né? O que ela está nos confiando? O que ela está denunciando, entregando, restituindo? Então, são algumas perguntas que contribuem muito para uma amplificação, percebem? Então, é claro que sempre vai haver um mistério, né? O mito é desse reino do mistério, né, pois a imagem ela é sempre inesgotável, atemporal, e é isso que traz a riqueza e que torna a imagem um modo de funcionamento da psique, como diz Jung. Né? Então, para a psicologia analítica, a imagem é a linguagem básica da psique. Então, portanto, criativa e autogeradora em si mesma.
né? Então, a imagem, ela vai criando realidades mesmo, né? A imaginação, vamos dizer, a psique, né, Jung diz que a psique funciona por imagens, né? Então, se a psique funciona por imagens, qual é a melhor ferramenta para a gente trabalhar com a psique? As imagens, né? E a imaginação, então, é a ação das imagens. E é isso que vai podendo transformar e criar a alma, né? Então, fazer a alma, como diz o Rio, né? Então, a imagem, ela não é apenas uma representação visual. Ela é também o resultado da percepção sensorial, da atividade mnemônica, então da memória, e da transferência da energia psíquica, né? Então, o Jung, ele afirma que o conceito de imaginácio, ele é provavelmente uma das chaves mais importantes, se não a mais importante para a compreensão da opus, né, da obra. Então, a Anísia da Silveira, também, citando aqui um pouco, numa entrevista, né, concedida, ela nos diz quando o consciente está muito sufocado pelo inconsciente, a pessoa passa a se comunicar através da linguagem dos mitos. E disse que foi isso que o Jung sugeriu para ela. Então, o que o Jung disse para ela é que se você não conhecer os mitos, jamais entenderá os diários e jamais entenderá os seus pacientes, nem tampouco as imagens que eles pintam. Então, olha a importância da mitologia aí, né? Então, a linguagem mítica, por ser arquetípica, é uma linguagem comum a toda a humanidade. Então, precisamos entender essa linguagem simbólica para acessar o centro criativo da psique. Então, há vivências que são impossíveis de serem colocadas em palavras. Então, traumas, experiências de um período pré-verbal, conteúdos de herança psíquica, bloqueios no desenvolvimento, segredos familiares. Então, a linguagem das imagens, ela é de uma maneira muito clara, uma forma de expressar, e até que aos poucos seja possível para o paciente verbalizá-las. Então, num primeiro momento, elas vêm só através de imagem, até que a narrativa vai podendo ser construída, né? Então, o processo, ele vai se tornando eficiente e produtivo, quando as figuras míticas e arquetípicas proporcionam um insight para o paciente e para o analista, ou seja, uma explicação plausível, né, para os sintomas, ou encaixam em alguns anéis faltantes da corrente da vida do paciente, né, trazendo sentido, então vai conectando, né, e quando isso traz um sentido do mundo que nos rodeia e do mundo dentro de nós, a gente acaba aportando um significado do que está acontecendo. E as coisas começam a ter sentido, né? O Jung diz que é mais fácil a gente atravessar uma dor quando a gente dá um sentido para ela, né? Então, o desenvolvimento do processo terapêutico, ele não é linear. Assim como da análise verbal, né? O desenvolvimento acontece na forma sempre de uma espiral, onde os conteúdos psíquicos, eles vão aparecer diversas vezes e com nuances diferentes. Então, ele repete no mesmo lugar, né, mas em perspectivas diferentes, até que há um momento em que uma função, né, uma função transcendente se constela, né, quer dizer, desse conflito entre opostos, né, de símbolos que existem ali, e um terceiro símbolo surge e há um salto, né, onde se muda de espiral. Então, a transformação, assim, vai ocorrendo dentro desse processo que a gente está falando de individuação no Sunplay. Então, é essa poderosa energia transformadora e que torna visível o que, a princípio, a gente não pode ver e nem verbalizar, que vem de um nível psíquico muito profundo e que o Sunplay, ele revela no seu processo como uma ferramenta a serviço da psique. Então, esse método, ele torna possível ao terapeuta e para o paciente a possibilidade de observar e de compreender concretamente os conteúdos vindos do inconsciente pessoal e coletivo, o que permite o restauro da história pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho do Erich Neumann, né, que ficou aqui, o slide, é um teórico desenvolvimentista, neo-jungiano, no qual a Dora Kauf, além de Jung, também se baseou para desenvolver a metodologia Sunplay, e pautada em sua teoria, ela explica, né, o processo de cura e de transformação que ocorre no Sunplay. O Neumann, ele era, psicólogo, mas ele foi muito pautado na mitologia,
para desenvolver todo o processo, né? Então, através dos mitos, né, agora esse slide, ele mostra como as imagens vindas do inconsciente, através dos sonhos e da arte, se associam aos símbolos universais presentes na mitologia. Então, o Neumann, além de ser um discípulo do Jung, ele também fez parte do Círculo de Eranos, e através dos mitos ele mostra como as imagens vindas do inconsciente, através dos sonhos e da arte, se associam aos símbolos universais presentes na mitologia. E Dora Kauf percebeu nessas séries de cenários realizados esse mesmo processo que Neumann coloca na sua teoria. Ela só facilitou ali os nomes, né, que ele dava, porque eram nomes mais míticos, mas eu vou falar aqui um pouquinho do que ela colocava. E o que ela descobriu, né, o que ele colocava na sua teoria, que possibilitava compreender as primeiras fases. Então, eu vou aqui a teoria arquetípica do desenvolvimento do Neumann, né? Então, as primeiras fases do desenvolvimento interior da criança, né? Então, a compreensão do desenvolvimento psíquico do indivíduo adulto durante o processo de individuação na segunda metade da vida. Então, seguindo atentamente os movimentos da psique nos cenários de muitos pacientes, ela descobriu que os seus processos de retomada do crescimento, de transformação e de individuação frequentemente reconstituíam as fases do desenvolvimento do ego infantil, descritos pelo Neumann, que estão presentes na mitologia. Então, vou mostrar agora para vocês as primeiras fases, né, do desenvolvimento interior da criança. Então, o ego está em participação mística com o universo, né, o Ouroboros, né, aquele que a serpente engole a própria cauda, e é muito interessante, depois vou mostrar cenários para vocês onde isso aparece. O estado inicial pré-ego, e essa unidade sem opostos, né, então ainda está todo integrado ali, né, todo junto. Então o ego do indivíduo confunde-se com o da mãe, e a realidade psíquica é indiferenciada, não há consciência. Então, conforme os símbolos do self se manifestam, seus conteúdos podem ser sentidos e vividos, sendo essa experiência a pré-condição para o desenvolvimento do ego saudável. Então, agora eu vou mostrar algumas imagens. Aqui, uma imagem, vocês veem o Ouroboros bem no centro aí do cenário, esse mundo tão ameaçador fora, e o menino ali dentro, né, parece uma serpente, e depois essas folhas em volta como um ninho, né. Aqui uma outra imagem, né, de uma criança, quer dizer, sem, né, agora sem nada, mas como um abandono, né, uma criança ali solta. Aqui mais uma imagem, né, como ali um ninho e essas asas, né, como uma imagem a gente pode falar também de uma criança divina, né, quer dizer, um símbolo de uma criança divina, ou de Hermes, né, porque é muito semelhante ao caduceu de Hermes, essa imagem circular no meio e as asas, né, na ponta do caduceu, que podem simbolizar uma proteção a essa criança divina, a uma coisa, né, aí de proteção e de Hermes, né. Aqui a imagem do caduceu, como se assemelha, né, à imagem anterior que eu mostrei para vocês. Agora, continuando. Quando o ego surge, separação do Ouroboros, inicia-se o estágio da consciência, o tempo linear e a polarização, o bem versus o mal. Nasce a ideia de sujeito, objeto, dividido em duas partes. Então, agora eu vou mostrar aqui outras imagens. Ó, aqui é uma fase que a Dora Kauf chama de batalha. Então, aqui vocês veem a divisão entre o lado esquerdo, né, aqui dividindo pelas árvores, e o outro dos soldados, e então aqui uma guerra, né, ela chama de fase da batalha. Aqui o tempo linear, olha que interessante, né, aqui é como se fosse um consertador de relógios, né, e a linha do tempo, né, e aí vem a transição para o arquétipo do pai, onde surge a autoridade que dirige a luta, né? A autoridade do grupo, do meio ambiente, o conflito entre o self e a autoridade, a crise patriarcal do desenvolvimento da criança.
o fator externo e cultural atuante. Então, o ego ativo penetra no mundo. Na fase patriarcal, sua energia volta-se para o mundo externo e para a sua adaptação a ele. E, por fim, a desidentificação com a mãe e com o pai. Surgem, então, os limites, os tabus, as regras éticas, morais e culturais, para que o indivíduo não retorne à massa urobórica, aquelas primeiras imagens que eu mostrei. Então, essas são as imagens agora de adaptação ao coletivo. Olha que interessante, uma cidade com os carros fluindo. Aqui uma outra imagem também de adaptação ao coletivo. E é bem interessante da gente ver esse fluxo dos carros que vão e vêm, então como uma ligação entre o lado, porque o Saint-Play a gente divide, o lado esquerdo seria o inconsciente, o direito o consciente, como quando a gente olha o desenho, né? Isso é uma interpretação espacial que eu estou trazendo para vocês. Então, é como um fluxo que vai do inconsciente para a consciência, e a gente tem ali o carrossel e a roda gigante, né? Que eles giram de uma forma e de outra, né? Então, é como um movimento de integração, né? De opostos mesmo. A gente tem ali todas as idades, né? Então, no balanço, que também vai e vem, a criança, né? A menininha, o menininho, o idoso, né? Com a idosa. Então, várias... a coisa do casal, muito interessante esse cenário, né, como adaptação ao coletivo, como voltando para a vida mesmo. Então, observar isso nas séries de cenários é muito, muito, muito bonito de ver esse processo ir ocorrendo. Então, a constelação do Self, que não foi possível na infância, ela pode ser ativada em qualquer momento da vida, isso é muito importante. E o Neumann, ele demonstrou que em toda entrada em campo arquetípico, há um rebaixamento do nível mental, intensificando, né, uma intensificação de fenômenos psíquicos e o sujeito e o objeto tornam-se indiferenciados. Então, aqui, olha, é uma imagem, são matrioscas todas abertas, como um caos mesmo, né, então essa indiferenciação mesmo. Aqui é interessante já uma imagem já com uma espiral, né, psíquica e já se elevando, né, e essa bola que corre, né, então como já um movimento de integração mesmo, o de cima com o de baixo, né, os cristais aí. E aqui indo até o tesouro, né, então quer dizer, esse movimento também de espiral é muito interessante da gente observar como ele aparece, né, no Saint-Play. Então, no Saint-Play, a psique do paciente pode retornar a períodos bem precoces do desenvolvimento, né, então ir lá onde realmente bloqueou e ir reconstruindo essa, né, o desenvolvimento psíquico, e é fundamental que encaremos as experiências do paciente na perspectiva que Neumann chamou de percepção mitológica da criança. Jung diz que o ser humano nasce com uma estrutura psíquica herdada e que são os arquétipos, os quais possuem a força potencial para a individuação, e eles entram em ação desde a concepção e se expressam por meio de imagens primordiais que surgem do inconsciente coletivo, que é a base da psique. Então, aqui mais uma imagem, né? E aí podemos ver também, né, agora eu vou entrar numa outra parte, né, quer dizer, de cenários de Saint-Play e as etapas da jornada do herói, do Joseph Campbell, né, que ele expõe pra gente, enfim, e que também é bem interessante da gente observar, né, aqui só para vocês, isso tem depois na internet, mas vai ficar aqui também para vocês, mas é a jornada do herói, então cada etapa, eu não vou falar de todas agora, porque eu vou mostrar depois em imagens para vocês, tá, mas aí eu vou estar falando de cada uma mesmo. Então, mostrando as cenas e explicando, né, essa jornada do herói. Então, a cada transformação interior, o ego morre e precisa renascer numa relação consciente cada vez maior com o self. Então, a gente vai ter vários renascimentos, né, aí. Para que seja totalmente integrada a personalidade, cada nova percepção deve passar por todas as fases da evolução psíquica. Então, os mitos representam forças que estão sempre sendo manifestadas na vida. Então, a psicologia é uma maneira de compreendermos sua ação no mundo simbólico humano. Então, as 12 etapas da jornada do herói surgem a partir de uma análise
e observação mais aprofundada feita pelo Campbell, no livro O Herói de Mil Faces, e é interessante olhá-la fazendo um paralelo com a teoria arquetípica do desenvolvimento realizada pelo Neumann. Então, na trajetória do herói, vemos que é preciso coragem e entrega para abrirmos mão de uma consciência envelhecida e adaptada, mesmo quando a gente está sofrendo, né? O quanto é difícil o transformar, né? E não vai só pela vontade, né? Quer dizer, precisa realmente vir algo que recanalize essa energia, né? Não basta a gente querer mudar. Claro que já é um passo de consciência, né? Mas então, quanto mais o self for o centro da personalidade, ele conseguir assumir, né, o si mesmo, o centro da personalidade, mais ele vai estar comandando o ego, e como centro da consciência, e o ego vai estar obedecendo o si mesmo, se colocando a serviço dessa essência. E aí mais o fluxo da vida psíquica vai fluir do mundo interior para o mundo exterior. Então, o Jung nos diz que estamos no caminho da individuação quando cumprimos com o que a nossa essência nos traz, com aquilo que nos cabe, e adoecemos quando nos negamos a sermos o que realmente somos em essência. Então, vamos lá, né, 0 e 12 horas, né, a mesma hora, e é o mundo comum, é onde o paciente está antes de nos procurar, e a gente espera que ele faça todo o processo e que ele vá chegar lá no ponto 0, 12 de novo, né. Então, a 1 hora, nós temos o chamado aventura. Então, o paciente nos procura porque ele está vivendo um conflito, um desafio, algo que está fazendo ele sofrer e que quer melhorar, ou queira trazer coisas novas para a sua vida, que tem relação com o seu futuro, com o da sua família, enfim, ele tem metas que ele quer atingir, e isso faz sair do conforto do mundo que ele está adaptado e lhe é concedido. Então, a gente vê nesse momento, né, muitas imagens de mito de criação, peraí, deixa eu passar a próxima imagem aqui, olha, por exemplo, a fase urobórica, enfim, aqui, né, a gente vê, já é a segunda hora, né, a recusa do chamado. Então, surgem os medos, os conflitos, as hesitações. Então, primeiramente, a pessoa que convencer a si mesma que fazer aquela trajetória não tem sentido, então ela precisa convencer a ela mesma, ela quer, né, diz que não tem importância, é uma fase de negação mesmo. Então, ele prefere ficar onde está, claro, na mãe boa, mas os sintomas e os conflitos continuam incomodando, né? Então, o bebê vai ter que abandonar essa interpretação que ele tem do mundo, que é o mundo interno, que é como o externo, e ele precisará sacrificar esse mundo conhecido. Então, aqui a gente vê, vou mostrar as imagens, aqui tem uma medusa, né, e não sei se dá bem para vocês verem, a pessoa pôs uma mão, fez uns buracos, forma como um rosto, aí uma boca, né, o fundo da caixa e os olhos em cima. Interessante porque a medusa é aquela figura que petrifica, né, que tem as serpentes no cabelo, uma sereia, e aí o que ela está questionando, essa paciente, era que ela não saberia para onde ir, que ela se sentia completamente congelada, né. Então ela diz o seguinte, sobre a medusa, essa me chamou a atenção, quer dizer, ela não sabia que era a medusa, e eu peguei essas cobras no cabelo, apesar de eu não gostar de cobras e me dar medo, ela me chamou, então a miniatura que chamou, né, por ela. Parece que eu estou numa ilha, parece uma garrafa de gênio. Eu não sei para qual lado eu vou, fico muito na dúvida. Decido algo e depois eu mudo de ideia. Tenho muito medo. A minha mãe fica muito em cima de mim e me incomoda. Não consigo sair do lugar. Então, vocês percebem como ela está trazendo e ela não identifica como uma medusa, né? Quer dizer, é uma figura mitológica que aparece ali, mas ainda ela está vendo só, sentindo o congelamento, a dificuldade. Então, agora, vamos para a terceira hora, que é o encontro com o mentor. Então, o mentor seria o pai bom, que vai oferecer para o herói o que for necessário para que ele consiga enfrentar o desafio que está acontecendo em sua vida, e pode ser uma força sobrenatural, um objeto, um treinamento, poderes, conselhos, para que ele acredite em si e aceite o desafio de ir para, né, a vida lá, enfim, para as transformações.
Então, uma figura que represente o poder benigno e protetor do destino, de fé, do processo. Então, né, ele vai dizer o que deve se preparar, oferecer as informações para o novo mundo, mas que vai precisar encarar a travessia. Então, isso aparece em períodos de crise, o auxílio, a entrega, o que falta para prosseguir, né? Então, aqui, olha, a imagem, né, do Merlin, aqui dando, né, a luz, o fogo, para que ele vá para o caminho, para que ele alcance. Tem aqui um farol também, então é muito interessante a gente observar, né, aí esse encontro com o mentor. Vamos para a hora 4, né, que é a travessia do primeiro limiar, onde o herói terá que sair do mundo, né, conhecido e confortável e ir para um novo mundo ainda desconhecido e que ele teme. Então ele vai para a batalha, né? Normalmente aparecem os polos opostos nessa fase, 2 guardiões, por exemplo, aqui a gente vê 2 soldados, um de cada lado, são duas equipes, né, de soldados, mas tem aqueles 2 principais, né, como guardiães mesmo, e que matam tudo que não tiver coragem, né, o bastante para abandonar tudo da vida anterior e seguir nu para o novo mundo. Então chegamos no mundo assim, são 2 mundos opostos, um conhecido, outro desconhecido, e que pode aparecer como uma descoberta de um segredo, uma habilidade, um dom, uma mudança de um lugar físico. Aqui é uma outra imagem, né, mostrando a divisão aqui entre as árvores de um mundo e outro mundo, né? Então, tem ali, né, aí os dragões, né, que precisam ser vencidos, né, então, assim, e ali já está aparecendo um jacaré naquele mundo novo, dentro do quarto, né, a Estátua da Liberdade. É muito interessante ir percebendo os símbolos que vão aparecendo ali. Bom, a 5ª hora, o ventre da baleia, né, ele funciona como um ego temporário, porém se a criança ficar aprisionada ali, né, ou a pessoa ficar aprisionada ali, não conseguirá se desenvolver como essência. Então a mãe má surge, as restrições, é um lugar apertado, é a descida ao inconsciente. É estranho, escuro, apertado, é o ventre da baleia, né, no Pinóquio tem história, na história de Jonas também na Bíblia, né. Então a morte do herói novamente e o seu renascimento. Então, é uma derrota do ego e vitória do self. Então, é um período de incubação também dentro do ventre da baleia. E a jornada pelo mar noturno é um tipo de descida ao inferno, uma descida ao mundo do Hades, e uma jornada à terra dos fantasmas, em algum lugar, além desse mundo, além da consciência. Por isso, a imersão no inconsciente. Então, o herói, ele é exponente simbólico do movimento da libido. A entrada no dragão é a direção regressiva, é a jornada pelo mar noturno, com seus eventos, e simboliza o esforço de se adaptar às condições do mundo interno, psíquico. A deglutição e o desaparecimento, né, por completo do herói no ventre aí do dragão, representa a completa retirada do interesse do mundo externo, né? Então o herói, ele vai encontrar obstáculos, contratempos, suas habilidades são testadas e precisam ser aperfeiçoadas, preparando melhor para as dificuldades que ainda surgirão. Ele descobre com quem poderá contar e com quem ele não pode contar. Então, há a morte do pai físico e espiritual, a morte do pai bom, que está sempre empurrando para o mundo, e o herói precisará ser humilde e ter fé. Tem a função de manter o self e salvar o eu, né? Há uma sucessão de provas. Então, é a morte do ego, né? Então, quem você é, então você tem que crer para ir para o próximo encontro com o pai espiritual, quem você deve ser, né, o seu destino. Então, crescer, né, muito interessante essa, né, a coisa da palavra. Aqui, de novo, o ventre da baleia. Aqui é o mundo do Hades, né, esse submundo que eu falei para vocês, então, com os fantasmas, né, os zumbis, enfim, a gruta, né, essa coisa bem apertada. E agora a gente vai se aproximando, né, da 6ª hora, que é a aproximação da caverna secreta. Aqui já aparece, né, uma caverna, que eu vou mostrar melhor depois. Aqui a trajetória, né, do herói para chegar aqui no tesouro, né, então toda a trajetória que ele precisa percorrer nesse labirinto. Aqui o mundo do Hades ainda. E a aproximação da caverna secreta, né, aí a 6ª hora, o encontro com a deusa mãe. Você não conhece sobre o mundo, mas está bom ali.
É uma pausa, o herói se recolhe em um esconderijo que a princípio parece bom. Há uma sensação de completude nesse momento, de maravilhamento, forma uma reconexão com aquilo que lhe deu a vida, volta à essência esquecida, o que lhe deu, né, que trouxe vida para ele, porém ali ele terá que enfrentar os seus demônios simbólicos, né, os seus medos dentro dessa caverna, né, se questionar sobre suas dificuldades, lembrar de onde ele veio, o que o constituiu, tudo que no mundo é sedutor, desejos, enigmas, para serem desvendados. Então essa deusa mãe, ela é boa e má, sucesso e fracasso, esperança e desespero, e nesse momento há uma intensificação das emoções, traz falsas impressões e ilusões. Então há um perigo dessa mãe se tornar idealizada ao má, e é preciso aceitar participar do mistério divino, da matéria criada pela deusa para viver no mundo. Então o encontro com a deusa pode ser terrível para os despreparados, né? E o herói terá que se remodelar para se preparar melhor para os desafios da sua jornada. Então aqui a imagem, né, da caverna, né, do herói chegando na caverna. Olha que linda essa imagem, né, com luz lá dentro, um cristal. Agora também tem as cavernas, né, porque é onde ele vai... Ah, aqui também é um tesouro, né, e o pai bom e a mãe Isis ali atrás, né, em cima, e a caverna atrás ali no colorido, né, muito interessante a imagem, né, como aparecem os mitos. E essa, né, é uma caverna onde ele tem que se haver aí com os medos, com as dificuldades, né, um lugar mais apertado. E aí a 7ª hora, aprovação, e essa etapa que o herói precisa passar para cumprir a sua jornada, precisará reunir seus aprendizados, experiências adquiridas até aqui, e essa etapa significa uma transformação, um salto, e por isso há uma morte e um renascimento para uma nova vida. Então o ego pode ser como uma hidra, né, e precisará ter suas cabeças cortadas repetidamente, tantas vezes quantas forem necessárias, né. Então o herói nessa parte, ele vence a mãe ilusionista, boa e má, que dá vida e morte. Então aqui, né, matando, né, aqui a hidra, né, no canto, não sei se vocês estão vendo, né, e aqui, né, há vários dragões aí que precisam ser combatidos, né, esse mundo de Hades, enfim, né, e o herói vindo para a luta, né. Então vamos para a hora 8, que é a recompensa, né, a sintonia com o pai, e o herói conseguiu passar pelos inúmeros desafios e sobreviver à morte. Agora ele merece uma recompensa, ele se torna mais forte, com mais valor, e isso também pode ser representado por um objeto de valor, um novo conhecimento, habilidade, um tesouro que ele adquire. Então o pai surge como uma transformação da mãe, o aspecto do pai ruim que priva o herói da relação materna. É um reflexo, né, da saída do encontro com a deusa mãe. Aparece como um aspecto ruim, mas necessário para que o herói não fique aprisionado na deusa e retorne para ela. Esse pai ruim, porque separa o herói da mãe, é o que torna possível a construção da ação individual. Então aqui o herói voltando, né, quer dizer, aí nesse labirinto, né, de todas essas experiências, né, e é muito interessante ver essa imagem, né, feita em 3D do labirinto em espiral, e lá no centro um tesouro e tem um coração vermelho, não sei se dá para ver muito bem, porque as miniaturas às vezes na foto ficam um pouco distante, mas dá para ter uma noção. Então o pai é o iniciador, por meio do qual o herói faz a sua passagem da deusa para um mundo mais amplo. Somente entra no mundo do pai quem for capaz de expurgar todas as energias emocionais infantis inadequadas, o que vai possibilitar a passagem do menino para o homem, e a tomada responsável da coragem para agir sobre a deusa. Então a perda da mãe é compensada pelo novo mundo conquistado. E essa conquista é representada pela força do nosso herói para arrancar a espada da vitória enterrada em uma pedra, por exemplo. Mas vale lembrar, ele não deve se demorar muito em suas comemorações, né? Pois a jornada ainda não chegou ao fim. Ele precisa voltar para o ponto de onde ele veio como um vitorioso. Então, a 9ª hora, o caminho de volta, o retorno. Então, o caminho de volta para casa não oferece tantos perigos, mas sim uma etapa de reflexão, em que o nosso herói poderá ser exposto às necessidades de uma escolha entre a realização de um objetivo pessoal ou coletivo maior.
Então, de qualquer modo, a sensação de perigo iminente é substituída pelo sentimento de missão cumprida, de absolvição e de perdão, aceitação e reconhecimento pelos demais. Então, aqui a gente vê, né, o rio Nilo, a esfinge no fundo, né, que a esfinge faz a pergunta, né, para o Édipo, para a reflexão, né, então, decifra-me, eu devoro-te, né, não é, quem és tu, de onde vens e para onde vais, né, então essa viagem pelo Nilo até a esfinge. Então é interessante a gente ver, né, surgindo já vida aqui nesse cenário, apesar de ser o deserto, tem o rio e tem esse verde aí surgindo. Então vamos para a 10ª hora, a ressurreição, que é a última batalha em que o inimigo ressurge. Quando mais ninguém esperava por isso, nem mesmo o nosso herói, né, esse desafio é algo que vai muito além da vida dele, representando o perigo para as pessoas à sua volta, sua comunidade, a família, enfim, seu mundo comum. E se ele perder, todos sofrem. Então aqui a gente tem a imagem, né, matando o dragão, né, com a espada, e é interessante que formou na areia esse coração, e não sei se vocês veem essa ligação do coração como um cordão umbilical, e aqui um bebezinho, né, dá para ver a cabeça, né, e o corpo como uma conexão aqui, né, com esse bebê, que seria esse novo ego que vai surgindo após matar o dragão, né? Então é nesse ponto que ele destrói o inimigo definitivamente, ou não, né? E pode de fato renascer para uma nova vida totalmente transformada para todos. Ele mata o dragão, né? Agora o retorno ao Elixir. Eu não sei, agora ficou riscado aqui, eu não sei se a imagem também ficou para vocês, eu não sei como é que eu tiro isso, mas tudo bem, fica assim. O retorno... Renata, Oi. dá Ctrl Z, você consegue tirar. Ctrl Z, aí você vai tirando. Tá, peraí, Ctrl Z. Ih, não tá. Ixi, peraí. Comando Z, será? Comando Z. Não tá indo. Acho, não tá indo. Como é que eu faço, será? Ctrl Z. Oi, professora, o que aconteceu? Ficou riscado agora, porque como eu fui mostrar... É Ctrl Z, né, que sai, Ctrl Z. Então, mas eu tô dando e não tá indo. Ai, ficou na tela. Ficou. Agora ficou na tela. Peraí que vou voltando aqui, porque... Será Ctrl Z. Não tá indo. Bem, tudo bem, gente, vai ficar esses... Será que vai continuar assim? Acho que vai ter que ficar, não sei como é que eu faço. Talvez tenha que minimizar para poder fazer, não sei, porque como está em modo de apresentação, talvez você não consiga tirar, não sei. Poxa, né? Bom, tudo bem, vamos por aqui, daí se atrapalhar muito, é que vai ficar em cima das imagens, né? Tem que ir lá no PowerPoint, sai do Zoom e vai lá no PowerPoint. Peraí, deixa eu ver, interromper vídeo, aonde que é? É lá... Interromper compartilhamento, peraí. Tá. Isso. E aí, eu vou no PowerPoint. Aham. Estão compartilhando de novo? Não. Não, vai lá e dá Ctrl Z para ver se apaga tudo. Agora acho que apagou. Agora sim. Tá, então agora eu vou compartilhar de novo. Salva isso. Onde que eu compartilho de novo? Aí volta lá no Zoom e compartilha. Escape, entendo. Vou deixar o zoom de novo. Tá, espera um pouquinho. Aqui, compartilhar a tela. Isso. Aqui, vamos ver. Compartilhar a tela. Vamos ver se agora... Ai, acho que foi. Foi. Ai, que bom. Pronto. Não vou mais rabiscar. Ok. Bom, essa nós já falamos. Então, a hora 11, o retorno com o Elixir. Então, o herói retorna com tudo que conquistou na sua jornada, seus aprendizados, dons, resiliência, força. Isso significa que ele conseguiu realizar sua meta, conquistá-la e transformá-la. Então, olha que bonito aqui uma imagem de integração, de conúncio, né? A prata, o ouro, né? E o casal. E uma espiral aí de novo, né? E aí, a hora 12,
Então, o mundo comum, né, onde ele volta de novo, né, a hora 0 e 12, né, outra jornada começa, um novo ciclo inicia novamente, e as mudanças produzidas, a energia recanalizada, após um tempo, trará condições de se viver melhor no mundo e uma adaptação ao social e ao coletivo. Então, aqui, olha que bonito, né, esse cenário mandálico, né, com essa luz ali, e como se passasse por todos, né, então da infância até a velhice, e ali o rei e a rainha, né, uma mandala mesmo, né, e esse passarinho no ninho, né, então aí é uma integração de tudo isso, né. Aqui, como uma serpente, né. Então, no desenvolvimento psíquico, Dora Kauf, baseada na teoria do Neumann, ela observou essas 3 dimensões de mudança e que são pertinentes ao processo de individuação. Então, o desenvolvimento inicial da psique na criança, né, a cura da ferida e do bloqueio intrapsíquico, e o desenvolvimento de cada nova expansão da consciência que ocorre durante toda a vida. Importante falar que, assim, não é só na criança, né, porque o adulto também possui uma criança interior, então quando isso ocorre na segunda metade da vida, ou já no adulto, ele também vai precisar retomar lá nas fases onde ele teve o bloqueio, então ele também vai fazer e vai passar por todo esse processo, conforme até onde ele chegou no seu processo de individuação e de desenvolvimento, né. Agora, vou falar só um pouquinho, já quase terminando aí, né, uns outros paralelos dos mitos com o processo de Saint-Play. Então, o mito, assim como o processo Saint-Play, eles narram uma história por imagens, como nos sonhos. Então, os personagens que aparecem, seus atributos, então os deuses, os semideuses, heróis, seres sobrenaturais, revelam a maneira como cada indivíduo está vendo o seu mundo através dos fatos históricos. Então, aspectos da condição humana, os fenômenos da natureza. Então, essas histórias, elas trazem sempre um enigma e um mistério. Então, as figuras mitológicas, assim como os cenários de Saint-Play, são melhores compreendidos a partir das suas relações, né, como se conectam e se entrelaçam, formando uma narrativa, e aí está o encantamento e a possibilidade de integração dos conteúdos. Então, conforme a gente olha, às vezes olhando os cenários avulsos, a gente não compreende muito bem, mas na hora que a gente olha a sequência de cenários, aí a gente vai vendo a integração, o que foi entrando no lugar de outra coisa e como foi se dando o processo mesmo. Então, o entrelaçamento entre uma imagem e outra, entre os personagens e entre os cenários, é o que vai gerar a narrativa, é o que vai aprofundar, transformar e integrar, né, dentro da psique. Então, os mitos são um campo fértil e muito rico para observarmos os diversos aspectos da vida. Então, ao conhecer mitologia, mesmo que não se evidencie o personagem mitológico, né, que não seja, por exemplo, a Afrodite ou a Atena, que está ali, enfim, podemos reconhecer, por exemplo, num cenário, aspectos que trazem as qualidades, por exemplo, de Afrodite, de Deméter, de Eros, de Atena, da Medusa, do Hades, como eu mostrei ali para vocês. Então, mesmo que não seja a personificação daquele, né, daquela figura mitológica, podem ser os atributos dela, né, ou a energia dela ali, né. Então, dessa maneira, vamos despatologizando os deuses míticos dentro de nós, né, o Hillman fala muito disso, e passamos novamente a nos relacionar com eles. Então, uma imagem, ela tem a sua própria necessidade, portanto, a forma assumida em sonhos, no Saint-Play, pode ser a própria ou será a da sua necessidade, tá? Do que é que ela está precisando, né? Porém, lembremos que as possibilidades dos arquétipos são muito vastas, e eles são completamente imanentes à imagem. Então, quando a imagem toma uma forma, ela passa a poder ser compreendida na sua essência, né? A gente pode captar. Então, o Hillman diz que a fantasia é um devaneio e carrega as necessidades que nos conduzem. Então, a fantasia, ela não nos liberta, mas nos toma ou subjuga a seus mitos. Somos escravos dos seus reis e rainhas, de seus deuses, com seus aspectos. Temos um laço de sangue com que o Jung chama de imagens instintivas, porque a fantasia é um correr solto, né, que é diferente da imaginação, né.
Já a imaginação, o Jung diz que algo assim semelhante a isso, né? Que é a mãe de todas as possibilidades. E o nome que eu dou para isso é realidade. Então, a imaginação, ela cria a realidade. Então, se a realidade humana é quase que totalmente psíquica e a realidade psíquica consiste em imagens, essas não podem ser somente as impressões dos nossos sentidos. Então, as imagens são mais do que os nossos sentidos podem captar. Elas são primordiais, arquetípicas, reais, mnemônicas, né? Então, por isso, para acessar e captar a imagem e trazê-la para a consciência, ela precisará se tornar presenças e personificações. Então, para buscarmos a imagem que determina a nossa vida, precisamos voltar às nossas fantasias de imaginação, como a imagem se mostra e como ela aparece, né? Então, para que assim possamos conhecer as nossas necessidades. Quando a gente volta nas fantasias, a gente percebe quais são as necessidades, né? Sabendo disso, podemos nos precaver e sermos mais ativos com as nossas imagens. Podemos alterá-las para que possamos nos libertar. Então, nesse caso, o Zen Play, a imaginação ativa, é uma maneira de nos libertarmos da necessidade daquela imagem e da reivindicação dela para a nossa alma. É muito interessante lembrar que o Jung conta que quando a gente faz a imaginação ativa, quem faz diariamente a imaginação ativa, começa a não se recordar muito dos sonhos, porque é como se já fosse dando conta, né, de todo aquele material que está ali através da própria imaginação, né, e consciente, muito incrível, né, essa forma como vai o inconsciente e a consciência dialogando, né. Utilizando então ainda a necessidade, né, que eu estava falando, né, da maneira, né, que necessidade temos para nos libertar, então, né, enfim, de alguma imagem que seja difícil, quais podem ser as imagens da necessidade, né, quando vocês pensam em imagem da necessidade, né, a necessidade, ela é uma deusa também na mitologia grega que se chama Nanke, né, e qual é a imagem da necessidade? Na verdade, a necessidade, ela não tem uma imagem, ou melhor, ela não tem uma única imagem, ela é um princípio, assim como também outras imagens, né? Então, a gente pode ver vários deuses mitológicos como metáforas que estão nos mostrando a sua maneira de ser e de agir, iluminada e sombria, né? Porque não é ou, mas é e, né? Mas pode estar aparecendo só um lado, só um aspecto. Então, por exemplo, a Nanke, ela pode aparecer nos cenários, na imaginação, como um nó, uma corda. Ela é a deusa do destino, né? Ela é a mãe das moiras, né? Então, ela pode aparecer como um pedinte, aliança, coleira, né? Tudo que faz ligação mesmo, imagens de ligação, de vínculos, né? Porque se você tem uma necessidade, você vai ter que se ligar com o teu objetivo, com a tua... ou com a tua dificuldade, né, então você vai ficar ou aprisionado ou vai se libertar para atingir aquilo, né. Então, a necessidade também podem ser imagens de obrigações e até de constrangimentos, né, então todas essas imagens a gente pode atribuir à deusa Ananke. Então aqui só para vocês verem um pouquinho as imagens, né, da deusa. Aqui ela é a senhora do destino. Aqui é uma imagem de cenário, também como, né, a Nanke, né, tem o dinheiro ali, né, esses fios todos do destino, a roca que dá uma relação com as moiras, né, ali um relacionamento, né, aqui é uma imagem também de Ananke, que está ligada ao Aeon do Jung, que é esse ovo cósmico, né, e que ela toma a forma de uma serpente, e ela divide esse ovo em dois, formando a terra e o céu, né, então, dividindo esses mundos, né, isso enquanto o mundo foi formado, né, então ela é uma deusa muito antiga. Afrodite, né, que vocês todos conhecem essa imagem, né, ela aparece muito em imagens de beleza, de sensualidade, de relação sexual, né, Afrodite, o nome dá origem a afrodisíaco, né, aos prazeres carnais, né, ela é mais uma deusa da beleza e dos prazeres carnais, né, porque Eros é mais o deus do amor, né, a Afrodite tem essa coisa mais do prazer mesmo, né. Aqui é uma imagem
né, de cenário, não dá muito para ver, mas aqui, nesses 4 cantos, são pessoas tendo relação sexual, né, interessante um cenário mandálico também, são bolinhas de gude no meio, e um cristal, uma mandala no meio também, de ametista, né, uma ametista ali também no centro, que é a cor da transformação. É interessante essa canalização, porque tem muita água ali em volta, né, e ligando essas 2 ilhas aí, né. Então a coisa, é lindo esse cenário, né, então traz essa coisa da beleza, do mar, né, a Afrodite nasce da espuma do mar, e então dessa beleza e ao mesmo tempo dessa coisa do prazer sexual, né. Uma outra imagem de Hermes, né, então Hermes a gente sabe, né, que é o Mercúrio e que ele tem que estar sempre presente na terapia, né, ligando o inconsciente à consciência, é o único deus que vai do submundo ao Olimpo, né, então imagens de ligação, imagens de conexão alto e baixo, do trickster, de xamãs, de comerciantes, sol e lua, prata e ouro, então algumas imagens aqui que tem como atributo, né, metáforas, né, ligado ao Hermes, né, a prata e o ouro, o mundo do Hades e o mundo terreno aqui, né, da mulher com as comidas, a hora, né, lá, aqui o xamã, que está no mundo do Hades, peraí, deixa eu voltar aqui. Renata? Oi, já deu? Eu atrasado com o horário. Ah, então vamos encerrar já. Não, é um último só que eu tô... Tá. Não, tranquilo, o que não... Foi bom que você avisou. Então, eu vou mostrar só, precisamos então só lembrar que os deuses que matamos dentro de nós podem voltar de maneira revoltada, adoecida e raivosa. Então, o reprimido sempre retorna. Como disse Jung, os deuses tornam-se doenças. Então, aqui é uma menina de 6 anos, né, que fez esse cenário, que ela chama Rainha do Lar. Ela tinha anorexia com 6 anos de idade. E é interessante que ela que traz essa Barbie e põe no cenário, e uma criança servida ali junto com as frutas, né, na mesa. E aí ela faz esse cenário que ela não tinha contato nenhum com essa cultura dos orixás, mas é muito interessante que aparece Obá no centro da roda com as baianas e Xangô ali no canto superior direito. E Obá era uma esposa de Xangô, e ela se aconselha com Oxum como ela poderia agradá-lo. E Oxum diz que ela, né, porque Oxum era a predileta dele, e Oxum aconselha ela a dar uma parte do corpo dela, e ela corta a orelha e coloca na comida, e aí ele fica com uma versão total dela. Então, é interessante essa questão da comida e como apareceu, né, no cenário arquetípico. Aqui uma medusa também, é um caso de artrite reumatoide, e então essa petrificação, esse congelamento, e a pessoa, né, disse que fez uma cara, né, então é interessante de observar. Então, ao olharmos para o cenário, já acabando aqui, né, exercitamos uma imaginação mitológica, né, o que Afrodite está fazendo aqui, né, por exemplo, ou como ela está aparecendo para fulano, como essa deusa age, como a pessoa age em sua vida, como são esses processos que essa divindade traz na vida da pessoa, o que provoca, qual é o jeito de proceder. Então, assim, em mim como analista, contratransferencialmente, o que essa imagem traz para mim. Então, dessa maneira, iremos fazendo a alma, como dizia Hillman. E o Campbell nos dizia que os deuses são metáforas de realidades psíquicas e que as pessoas, com seus sistemas e processos psicológicos, também deveriam ser compreendidas como tal. Então, eu diria que o processo de Sunplay, com suas imagens, é como uma narrativa mitológica da alma dos pacientes. Suas imagens são como a pessoa sente, percebe e se identifica com o seu próprio mundo, naquele momento, como ela qualifica o seu mundo e a sua vivência. Então, concluímos que o conhecimento simbólico e da mitologia, ele é muito importante para o atendimento e acolhimento da reconstituição do movimento intrapsíquico dos pacientes. Então, a partir disso, a história do paciente pode ser reorganizada, recontada de maneira mais estruturada, organizada com o sentido de trazer um centramento, uma integração.
o que vai contribuir para que ele consiga tomar consciência de seus bloqueios, transformar e retomar o caminho da sua essência, e reencontrando sua direção de vida, a sua mitologia, para alcançar a sua meta. Então, aqui é um cenário onde a gente vê um self constelado, né, onde a gente vê essa conexão das profundezas e com o céu, tem um anjo lá em cima, né, e a carruagem, né, que é um símbolo também do self, e essas conexões e esse centramento dentro do cenário, né, é um cenário mais de final de processo. Então, aqui eu encerro a apresentação. Obrigada, Irene, obrigada a todos. Não sei se tem aí algum tempo para... Não. Não, né? Então... A gente está simplesmente 40 minutos atrasado. Senhor. Então, vamos lá, né? Olha, eu quero te agradecer muito, foi maravilhosa. Gente, vamos bater palma para a Renata, hein? Muito bom. Feliz.